Módulo 3, parte 1. Dimensionamento de secções de betão armado. Portanto, neste módulo, o que se pretende é iniciar a abordagem ao dimensionamento de secções de betão armado, designadamente ilustrando ou apresentando as hipóteses de cálculo aos estados de limite últimos que são adotados pelos regulamentos, e analisar as consequências dessas hipóteses no dimensionamento de secções à flexão simples, que é, digamos assim, o dimensionamento pelo qual vamos iniciar a aprendizagem na unidade curricular, e abordar também o posicionamento das armaduras resistentes à flexão simples nas secções. Materiais. Como já referido, as secções de betão armado são executadas com recurso a dois materiais. O betão, que é um material económico, portanto, executado com cimento, areia, brita e água, e que, após endurecimento, portanto, tem a vantagem de ser moldável e, após endurecimento, apresenta um excelente comportamento à compressão, apesar do seu deficiente comportamento à tração. E o aço, que é um material com excelente comportamento, quer à compressão, quer à tração, e que, sendo obviamente manufaturado, é um material caro, razão pela qual a ciência, entre aspas, do bom dimensionamento de uma estrutura de betão armado passa pela colocação da armadura onde ela for necessária, ou seja, se o betão não resiste à tração, aonde aparecerem trações, e sempre nas quantidades mínimas exigidas por forma a poupar e garantir a economia do projeto. Portanto, sendo as secções executadas com estes dois materiais, betão e aço, o objetivo do projeto será, pois, a especificação das dimensões da secção, ou seja, qual a forma da secção e quais as suas dimensões, e a determinação da quantidade de armadura a colocar, capaz de suportar em segurança as trações associadas aos esforços atuantes. Portanto, este é o grande objetivo do dimensionamento de qualquer estrutura de betão armado. Portanto, dado o projeto, nós temos que especificar as secções a adotar e temos que determinar ou quantificar a quantidade de armadura que temos de colocar em cada secção. Para isso, temos que especificar dimensões da secção, ou seja, estas dimensões, obviamente, que nesta primeira unidade curricular da área do dimensionamento são sempre fornecidas nos problemas, embora no projeto, na vida real, seja um fator que tenhamos de decidir, tomar de decisão a quando do projeto. Determinar as quantidades de armadura exigidas, portanto, para a secção, função, naturalmente, dos esforços instalados, e depois aonde é que a vamos colocar por forma a ser eficaz e garantir a segurança da estrutura. Para que tal seja conseguido, o que é necessário? Primeiro, proceder ao cálculo dos esforços atuantes nas secções. Estes esforços serão, obviamente, o efeito das ações na estrutura. Para isso, temos de proceder à aplicação da filosofia da segurança, majorando naturalmente os efeitos das ações e obtendo ou maximizando os esforços para os quais temos que dimensionar as secções. E depois vamos calcular a resistência das secções, respeitando as hipóteses de cálculo que são fornecidas regulamentarmente e que estabelecem ou definem a situação de ruptura. E para esta situação de ruptura vamos jogando, digamos assim, à defesa, minorar a resistência dos materiais por forma a aplicar corretamente a filosofia de segurança. O que nós pretendemos é garantir que, obviamente, a resistência minorada das nossas secções seja superior aos esforços majorados das ações em todas as secções. Finalmente, proceder-se-á à pormenorização de todas as secções da estrutura, respeitando naturalmente as regras regulamentares impostas, de forma a garantir também, entre outras coisas, o seu bom funcionamento em serviço.
Quais são então estas hipóteses de cálculo? As hipóteses de cálculo aos estados limite últimos de flexão simples e composta são apresentados no capítulo 6 do Eurocódigo 2, na página 94, sendo fundamentalmente as seguintes. Portanto, as secções mantêm-se planas após a deformação, ou seja, como elas se irão manter planas, significa que portanto, o seu comportamento será função dos esforços aplicados na secção. Analise-se esta vista transversal da secção, que obviamente está indeformada. Quando lhe aplicamos um momento, ela vai sofrer uma deformação. Há partes da estrutura ou da secção que vão ficar comprimidas, há partes da secção que vão ficar tracionadas, e toda esta secção vai deformar-se em conformidade, mantendo, digamos assim, a tal situação de uma secção plana após deformação. Outro aspecto muito importante é que a extensão nas armaduras se considera, portanto, igual ao do betão que as envolve, quer a atração, quer a compressão. Ou seja, temos uma secção que tem uma determinada quantidade de armadura. A armadura é posicionada, como já disse, na zona das trações e, portanto, quando esta secção for mobilizada por um esforço, a secção vai se deformar e aquilo que a hipótese de cálculo pressupõe é que o betão e o aço funcionam de forma solidária e apresentam à mesma altura, à mesma fibra, apresentam a mesma deformação, ou seja, a extensão no aço é igual à extensão no betão após deformação. A resistência do betão é ignorada, ou seja, consideramos que o betão não resiste à tração. O betão resiste, mas a sua resistência não só é pequenina, como é muito variável. Por essa razão, é mais seguro considerar que não resiste à tração. As tensões do betão comprimido são as obtidas por um diagrama de tensões e extensões de cálculo indicado no parágrafo 317 do Eurocódigo 2. E o coeficiente de segurança para o betão especificado pelo Eurocódigo é de 1,5. Portanto, basicamente o que isto significa é que vamos adotar para o dimensionamento uma curva parabólica para o betão até a uma extensão de 2 por 1000, portanto, ponto em que a tensão atinge o seu máximo, o FCD, tensão de cálculo do betão, da resistência do betão à compressão, mantendo-se depois esta tensão durante um patamar entre os 2 e os 3,5 por 1000. O valor de cálculo da tensão será igual ao valor característico obtido para provetos cilíndricos, dividido pelo coeficiente de segurança de 1,5. As tensões nas armaduras de betão armado e nas armaduras de pré-esforço são obtidas dos diagramas de cálculo indicados nos parágrafos 3.2 e 3.3, em que o coeficiente de segurança está definido no capítulo 2 e que para o aço vale 1,15. Portanto, chama a atenção que, naturalmente, na unidade curricular de betão estrutural estamos apenas preocupados com armaduras ordinárias e, portanto, será apenas com essas que vamos considerar. O diagrama de tensões e extensões do aço pressupõe que ele tem um comportamento elástico perfeito até à cedência, até se atingir a tensão de cedência, que é o FSYD, e em que este valor FSYD é obtido a partir do valor da tensão característica, o FSYK, dividido por 1,15. Atingido este valor, o aço apresenta uma grande ductilidade, uma boa capacidade de deformação sem romper, admitindo-se que a sua extensão máxima é os 10 por 1000. Portanto, cá está, é outra das hipóteses de cálculo. Portanto, a extensão de compressão máxima no betão será limitada a SU2 ou SU3, ou seja, em geral, a menos 3,5 por 1000, e as tensões no aço serão limitadas a 10 por 1000.
Quais são então as consequências das hipóteses de cálculo? Portanto, com as hipóteses de cálculo atrás estabelecidas, o que é que resulta? Resulta que na ruptura o betão encontra-se apenas submetido a compressões, já que o betão não resiste a trações. As trações terão que ser obrigatoriamente suportadas pelas armaduras e, portanto, as armaduras têm de ser posicionadas aonde aparecerem as trações e terão de garantir a resistência à totalidade desse esforço. Importa, portanto, determinar qual é a quantidade de armadura que temos que colocar numa secção e aonde é que ela vai ser colocada, ou seja, a sua localização. A flexão simples. Obviamente, nós já sabemos que a flexão é sempre redutível a um binário, o produto de uma força por uma distância, portanto, força vezes um braço. Consequentemente, quando em alçada eu vejo que tenho um momento aplicado a uma secção, este momento é redutível a uma força, um binário, portanto, a uma força vezes um braço. Esta força é igual à tração e à compressão. O que eu tenho que garantir é que as compressões são suportadas pelo betão e vou colocar a armadura por forma a ser capaz de garantir a resistência a esta força de tração. E, portanto, o momento será a força vezes o braço e terá que ser superior à resistência ao esforço atuante. Portanto, as compressões serão suportadas pelo betão e as trações serão suportadas pelo aço. Como tal, as armaduras terão que ser sempre colocadas na região onde irão ocorrer as trações. Portanto, se, como neste exemplo, as trações ocorrem na parte inferior, será aí que eu tenho que colocar as armaduras e, naturalmente, essas armaduras têm que ter uma quantidade de área, uma área que, multiplicada pela resistência da armadura, garanta a capacidade de suportar a força que estava instalada deste lado das trações. A secção, ao ser submetida ao momento fletor, vai deformar-se, dando origem naturalmente a um diagrama de extensões que, pela hipótese de base que as secções se mantêm planas, o diagrama de extensões será linear. Portanto, cá está, compressões, se o momento for positivo, compressões, extensões de compressão em cima, extensões de tração em baixo, com, portanto, toda uma região de compressões da qual resultará a tal força de compressão do binário e uma região de trações que é apenas suportada pelas armaduras. Das hipóteses estabelecidas para o diagrama de deformações de secções, da secção, resultam, portanto, extensões nas fibras e fica obrigatoriamente estabelecido que, para que seja uma situação de ruptura, ou a secção está a romper pelo betão e nele teremos uma extensão de menos 3,5 por mil, ou a secção estará a romper pelo aço e, nesse caso, teremos uma ruptura com o aço a 10 por mil. Ok? Portanto, aqui o que é fundamental compreender é que só ocorre ruptura quando um dos materiais atinge a ruptura e, consequentemente, na ruptura, obrigatoriamente, ou é o betão que está a 3,5 por mil à compressão, ou é o aço que está a 10 por mil. E daí, portanto, resultará uma panóplia de possibilidades de situações de ruptura que depois iremos analisar. Cá está, balizadas entre os menos 3,5 no betão e os 10 por mil no aço. E, portanto, passo então a uma análise muito sumária de apresentação de uns diagramas que se questiona se serão ou não possíveis diagramas de extensão de ruptura. Vejamos. Imaginando nós que tínhamos um diagrama de extensões em que a compressão, a extensão máxima era menos 2 por mil e a tração era 10 por mil. O que é que eu posso concluir desta situação? Posso concluir que um dos materiais, neste caso a armadura, a tração, está na ruptura, tem uma extensão de 10 por mil. O outro material tem uma extensão inferior à máxima admissível e, portanto, mas existindo um material que está na ruptura, esta é uma situação admissível de ruptura. E é uma ruptura pelo aço.
como iremos também ver, e nunca é demais repetir, é que o nosso grande objetivo no dimensionamento de secções de betão armado é que as rupturas sejam dúcteis, ou seja, com aviso prévio de que pode estar na iminência o colapso da estrutura, e com isso a possibilidade das pessoas e bens poderem ser retirados antes do colapso. O nosso grande objetivo é que as rupturas sejam sempre do tipo dúcteis e, como tal, preferencialmente com rupturas pela armadura, como esta, ou com extensões na armadura muito significativas, muito superiores às do betão. Vejamos uma segunda situação em que temos a ruptura à compressão com menos 2 por mil e a ruptura no aço a 7 por mil. Analisando, o que eu concluo é que nenhum dos materiais está na ruptura, nem o betão está a menos 3,5, nem o aço está a 7 por mil. Esta não é, por isso, uma possibilidade de um diagrama de estado limite último. Ok? Portanto, nenhum material está na ruptura, não pode corresponder a um estado limite último. Outra situação possível é termos menos 3,5 no betão e 10 por mil. Para a análise, o que eu concluo que é uma situação em que o betão está na sua máxima extensão admissível, menos 3,5 por mil, o aço está na sua máxima extensão admissível, 10 por mil, e, portanto, esta é uma situação que nenhum material apresenta uma extensão maior que a admissível, é verdade, e pelo menos um dos materiais, neste caso até são os dois, apresentam a máxima extensão admissível e, portanto, esta, sim senhor, é também uma possível situação de estado limite último de flexão, com, naturalmente, ruptura pelos dois materiais. Outra situação de análise é termos uma situação em que temos o betão a menos 5 por mil e o aço a 10 por mil. Da análise deste caso, o que eu concluo é que o aço está na situação de ruptura, 10 por mil, no entanto, o betão está com menos 5 por mil e, consequentemente, ultrapassa a extensão máxima admissível no betão, não é, por isso, admissível considerar esta situação. Já estamos para além da ruptura e, consequentemente, esta é uma situação que não corresponde a um estado limite último de flexão. Ok? Portanto, porque temos uma extensão não admissível no betão. Consequências das hipóteses de cálculo que referimos anteriormente. Portanto, em termos de resumo, o que eu posso dizer é que a flexão simples é sempre redutível a um binário de forças, a uma força vezes um braço. As forças conduzem à deformação das secções, admitindo que se mantêm planas, e as deformações são limitadas a menos 3,5 no betão e a 10 por mil na armadura, e como tal, a armadura é colocada para suportar as trações instaladas na secção, já que o betão não resiste à tração. Sendo a armadura colocada para suportar as trações que ocorrem nas secções, colocam-se de imediato algumas questões que passo a elencar, e isto para ter presente e pensarmos aonde é que posicionamos a armadura das secções à flexão. Portanto, em secções sujeitas à flexão simples, aonde é que ocorrem as trações? Portanto, naturalmente que estas trações vão sempre ocorrer de uma das faces. Se o momento for positivo, ocorrem na face inferior. Se o momento for positivo, ocorre na face inferior. Se o momento for negativo, ocorre na face superior. Sabendo onde é que elas ocorrem, onde é que nós devemos colocar a armadura? Aqui a resposta é simples, ou seja, quanto maior for o afastamento da armadura relativamente à linha neutra, maior é o braço, logo, consequentemente, menor é a força que eu tenho de aplicar e, consequentemente, se me for menor a força, menor a quantidade de armadura requerida. É sempre conveniente pensar em termos de economia. E, portanto, em secções sujeitas à flexão simples, as trações ocorrem em baixo se o momento for positivo,
cá está, um momento positivo com pressões em cima, trações em baixo, e portanto será aí que deveremos colocar a armadura do lado das trações. Se o momento for negativo, as compressões aparecem em baixo, as trações em cima, e consequentemente será em cima que teremos que colocar a armadura. Como o momento é a força vezes o braço, será este o conceito que nos permite depois avaliar a quantidade de armadura requerida para a secção. Portanto, iremos ter de colocar uma armadura do lado das trações, para o momento positivo em baixo, para o momento negativo em cima, e essa armadura, naturalmente, terá que ser capaz de suportar a força associada ao binário e, sabendo nós qual é a resistência máxima que a armadura consegue resistir, facilmente obtemos a quantidade de armadura que temos de colocar na secção. Sendo o objetivo colocar a menor quantidade de armadura possível, pois isso condiciona ou favorece a economia da solução, ela deve ser colocada o mais afastada possível da fibra mais comprimida e, consequentemente, se eu tiver um momento positivo, as trações estão do lado de baixo, naturalmente entre duas localizações possíveis da armadura, ou na posição 1 ou na posição 2, o que eu sei é que para um mesmo momento o binário tendo um braço maior, obriga a menores forças quanto maior for o braço, porque o braço é a força, o momento é a força vezes o braço, logo maiores braços, menores forças e, consequentemente, eu devo posicionar a armadura o mais afastada possível da fibra mais comprimida. Portanto, a situação 2 obriga-me a colocar menos quantidade de armadura, mas claro que é preciso não esquecer que a armadura tem de se posicionar dentro da secção de betão, porque tem de ser protegida pelo próprio betão para não ser corroída naturalmente. E, portanto, quanto mais afastada da fibra, mais comprimida for colocada a armadura, menor é a quantidade de armadura a colocar na secção, e sendo o custo da armadura um fator importante no projeto, importa, portanto, minimizar a quantidade a colocar nas secções, além da maior facilidade de betonagem associada às secções pouco armadas. Para este efeito, define-se no dimensionamento dos estruturas de betão armado o conceito de altura útil. Define-se como altura útil a distância entre a fibra mais comprimida de betão e o centro de gravidade da armadura resistente. Portanto, a altura útil será sempre inferior à altura da secção. E este é um aspecto que realço. A armadura tem de ficar situada no interior do betão, de forma a ficar protegida dos agentes agressivos e essa distância de segurança, regra geral, é designada por recobrimento. O recobrimento não é mais do que aquela distância sem qualquer armadura, até à primeira armadura, que regra geral, como iremos ver, é a armadura de cintagem dos varões longitudinais, e portanto esta distância, este recobrimento, que será mais um valor que tem que ser especificado e que tem que obedecer a regras regulamentares. Portanto, temos a secção de betão, temos uma armadura resistente que queremos colocar. Esta armadura resistente longitudinal vai estar sempre abraçada por uma armadura construtiva que também irá ter um outro efeito, que é a resistência ao esforço transverso, como iremos ver adiante, e define-se como recobrimento, portanto, essa distância básica até à face do elemento sem qualquer armadura. Portanto, é medido à face mais exterior da armadura. O recobrimento da armadura é função do tipo do ambiente em que a estrutura se insere. Quanto mais agressivo, maior a espessura exigida pelo regulamento, e a sua dimensão é estabelecida no capítulo 4 do Eurocódigo 2, designado Durabilidade de Recobrimento das Armaduras, sendo apresentada na segunda parte deste módulo 3, devendo naturalmente ser devidamente estudada.
No presente modo, deu-se início à abordagem do dimensionamento de secções de betão armado, apresentando as hipóteses de cálculo especificadas para os estados limite últimos, bem como as consequências dessas hipóteses no dimensionamento de secções à flexão simples, o que conduziu à definição do posicionamento da armadura resistente, ou seja, à definição de altura útil.